Quem acha que os computadores fazem tudo sozinho no desenvolvimento de um carro está muito, muito enganado. A mão do designer sempre foi e ainda é imprescindível em todas as etapas da criação, que começa com ferramentas extremamente sofisticadas, um simples papel em branco e uma caneta. É a forma mais rápida e barata e eficiente que você tem de passar uma ideia rápida, né, para a sua equipe de desenvolvimento. Todo o processo de design começa nessa fase de desenho à mão. Neste estúdio de design, que oferece treinamentos para aprender as técnicas de desenho automotivo, a lição de largada trata desde a postura correta ao sentar, ao segurar o lápis na posição ideal. Na primeira aula, o aluno principiante começa desenhando um automóvel do jeito que sabe, seja qual for o resultado. Mas não é só sair desenhando por aí não. O aluno vai além e aprende a renderizar também no computador e entender a fundo as noções como proporção, geometria do automóvel e até a psicologia da percepção da forma, um tal de Gestalt. A Gestalt ela pega todo esse briefing de mercado, né, que vai determinar o produto, e a gente traduz aquelas informações, toda aquela demanda, né, aquela mensagem de fundo em formas, superfícies, linhas, acabamentos, texturas, cores. O rendering digital ele é o processo de pintar o desenho, entre aspas. Porque às vezes a gente faz o desenho a caneta, no papel, e algumas pessoas não conseguem interpretá-lo da maneira que a gente realmente pensou e concebeu. Uma das etapas em que se coloca realmente a mão na massa é aqui, na maquete feita em clay, que é uma argila sintética. Momento onde o aluno ele tem a possibilidade de começar a materializar tudo aquilo que ele começou a vislumbrar na hora que ele está desenvolvendo em 2D. É o momento onde ele começa a ver que muita coisa que ele fez no papel nem sempre no real funciona. Em todas as etapas de criação, os engenheiros responsáveis sempre acompanham os designers. Essa interação possibilita o desenvolvimento de um veículo moderno e ao mesmo tempo possível de ser fabricado, atendendo às necessidades da montadora, tais como público e investimento. Você sonha uma coisa, aquilo ou é muito caro para você viabilizar, ou simplesmente não dá para fazer. Mas no momento que você vai para uma situação onde você já tem que começar a pensar em factibilidade, sem dúvida os engenheiros vão estar ali trabalhando junto. Após a cerimônia oficial, o gerente executivo de design mostrou passo a passo todo o complexo processo de criação de um automóvel, desde as linhas iniciais ao protótipo final. A primeira coisa é definir um conceito, né, do que nós vamos fazer, um briefing, formalizar um briefing, para a gente ter uma direção bem clara do que vai ser, do que nós estamos procurando, né? Tendo isso na mão, a gente começa o trabalho. O primeiro trabalho é o sketch, que a gente chama, que é um desenho, né? O desenho feito com uma caneta esferográfica em cima de um papel. Então, no tablet, nós temos todo aquele material embutido lá dentro no programa de Photoshop, e o designer trabalha direto em cima da mesa. Ele está vendo, mas ele também está sendo, vamos dizer, projetado numa tela. Essa é a maneira mais moderna de se fazer esse tipo de trabalho. Existe um outro grupo aqui que a gente chama de package. O pessoal de package, ele vai posicionar os elementos principais dentro desse volume que foi estipulado, dentro da categoria do carro, né? Então, motor, suspensão, os sistemas, os tanques de combustível, vai determinar ali uma capacidade de volume de carga, né? E, principalmente, ele vai posicionar o ser humano dentro desse pacote. Nós vamos formalizar uma primeira superfície e fresar modelos em escala 1:4. Próximo passo é construir modelos em escala 1:1. Né?
E nessa atividade, então, aqui já a engenharia avançada, que a gente chama, já tem um trabalho muito forte junto com o design, porque isso não é uma escultura, uma obra de arte, né? Isso é um produto baseado em técnica, em medidas, em dimensões, né? Quando esse modelo for congelado, como é que a gente vai fazer isso para continuar o trabalho de transformar isso num carro de verdade, tá? Então, a gente vai escanear o modelo. Esse é o scanning do modelo. E como você pode notar, o scanning ele não é perfeito. Por quê? Ele foi feito à mão. E tudo que você faz à mão não pode ser exatamente perfeito, né? O scanning é usado como uma base para se construir a matemática, a superfície matemática, né? Então, através dos patches, né, que você vê em verde ali, ele vai criando patches que acompanham essa superfície do modelo. Para visualizar esse trabalho, então, nós temos um outro software que se chama DeltaGen. Esse software DeltaGen, ele tem a qualidade de impregnar a superfície com caráter da superfície. Por exemplo, a cor externa. Eu vou ter os vidros transparentes. Eu vou ter, lá dentro, se a gente olhar, eu consigo, inclusive, aplicar texturas. E vamos passar para a próxima área, que a gente chama de Color and Trim. Aqui se decide, né, as cores externas. O Color Trim também é responsável por desenvolver todos os materiais de revestimento do carro. Por exemplo, os bancos, vamos desenvolver os tecidos, o couro, vamos também desenvolver toda a parte gráfica, seja ela nos emblemas, ou seja ela nos ícones, por exemplo, do painel de instrumento. Eu tenho carpete, eu tenho revestimento do teto, né, e eu tenho as texturas também das peças plásticas, né? Aqui nós temos um pintor, o nosso pintor de design, que ele também desenvolve as cores, é um colorista também, uma pessoa muito importante dentro do estúdio. E outro profissional muito importante dentro da área de design são os tapeceiros. Ele trabalha, ele tem vamos dizer, a manha, né, de transformar o tecido, que é uma coisa plana, né, através das chapelonas que ele desenvolve, transformar isso numa coisa tridimensional. Aqui para vocês um exemplo do que a gente chama de interior book. E aqui a gente estuda a aplicação dos detalhes, né? É a primeira vez que alguém vai sentar nesse carro que vai sair daqui 2 anos, ou 2 anos e meio. Veiga lembrou ainda os designers brasileiros que começaram na Volkswagen do Brasil e hoje estão fazendo sucesso no exterior. Então, só para citar alguns exemplos de top designers que nasceram desse talento design, os irmãos Pavone, todo mundo conhece, acho que já teve contato com eles, ou pelo menos com um deles. Outro que eu sempre gosto de mencionar é o Raul Pires.